Bem-vindos a mais uma edição da ESEC TV, um programa cultural sobre Coimbra produzido aqui na Escola Superior de Educação. Fique connosco durante a próxima meia hora para mais surpresas sobre a escola e a cidade. O 7º Congresso Internacional de Sexualidade e Educação Sexual foi organizado pela ESEC. Num tempo marcado pelo aqui e agora, onde o apelo à sexualidade é uma constante, este encontro trouxe ao palco questões de género e diversidade sexual. Neste congresso tivemos investigadores e investigadoras de vários países, de Portugal, Brasil, Espanha, Argentina, Guiné-Bissau e Itália. A grande temática eram as questões de género, diversidade sexual e direitos humanos. Eu penso que os direitos humanos funcionam como o guarda-chuva, sempre que trabalhamos questões ligadas à sexualidade, ao género, à diversidade sexual, à própria educação sexual, nós temos que pensar nos direitos humanos. Se nós não tivermos este pano de fundo, nós seremos provavelmente pouco respeitadores das diferenças. A questão de conciliar a cultura, as práticas culturais com os direitos humanos, o idealmente era que não fosse uma questão que se colocasse, mas infelizmente há determinadas práticas que são denominadas práticas culturais, e essa parte pode ser discutível ou não, que colocam em causa os direitos fundamentais das pessoas. E uma delas é a questão da mutilação genital feminina, que foi o tema que foi motivo de eu ser convidada para vir falar aqui na qualidade de embaixadora. A cultura devia pressupor não fazer mal às pessoas, a cultura devia pressupor contribuir para potenciar o desenvolvimento das pessoas. A cultura deveria pressupor unir as pessoas e não colocar as pessoas em situações vulneráveis de serem sujeitas a práticas nefastas. A exposição itinerante Mulheres e Resistência, Novas Cartas Portuguesas e Outras Lutas está aqui neste congresso, dando o contributo também para desocultar a história das Três Marias, de Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, e através delas de muitas outras Marias que lutaram durante 48 anos contra a ditadura e pela liberdade. Quando falamos em violência sexual e violência de género, em violência doméstica, por exemplo, nós sabemos que houve um aumento desses casos na altura da pandemia. Mas isso não explica tudo. Os casos existiam e existem, hoje são mais noticiados porque hoje nós também temos mais estruturas de apoio. Portanto, é mais fácil hoje, porque as pessoas sentem maior apoio para poder denunciar. Mesmo assim, nós estamos numa sociedade, e em sociedades, não é? No mundo geral, a nossa não é a pior, não é? Numa sociedade muito desigual e onde impera o poder masculino ainda. E daí que as masculinidades, quando são postas em questão, muitas vezes tendem a sentir, de alguma forma, um desconforto. E esse desconforto vem precisamente do lugar de poder que tinham. Na investigação que estive a fazer relativamente às representações da mulher na publicidade, encontrei ali, depois da Segunda Guerra, de alguma forma, 4 períodos. Numa primeira fase, no primeiro período, temos uma representação da mulher submissa, a mulher dona de casa, a mulher que não tem poder de decisão, a mulher que está muito subalterna face ao poder masculino.
Atualmente há de alguma forma um novo período que se chama de Family Advertising, que é de alguma forma o empoderamento da mulher, em que a publicidade passa a explorar a mulher, explorar no sentido de surgir a mulher naquilo que ela é. Ou seja, a mulher no desporto, a mulher na profissão, a mulher em diferentes situações da vida social, porque a publicidade é, acima de tudo, um reprodutor social. Ela pode ter uma inovação cultural, mas acima de tudo reproduz. Só quando as normas sociais estão enraizadas na sociedade é que a publicidade a passa a reproduzir. Penso que um dos grandes desafios da literacia midiática hoje é considerar essa perspectiva antissexista, né? Entender como os médias afetam os diferentes gêneros, né? Então esse processo de identificação ele envolve aspectos inconscientes que não se revelam assim de uma maneira imediata, mas que exerce uma influência sorrateira, uma influência invisível e uma influência que os pais, nem as famílias, nem os educadores se dão conta. O problema que tem se criado nessa questão dos influenciadores, das crianças nesse papel de influenciador, é também de superestimar a criança, de acreditar que ela já tem consciência. Nossa, o fato daquela criança apresentar desenvoltura diante de uma câmera não significa que ela tem maturidade para lidar com aquelas questões. É um cotidiano inventado ou maquiado para que tudo pareça perfeito. E os seguidores das crianças, as outras crianças, além de criar ideais, às vezes elas deixam de brincar para se tornar um espectador, né? E esse deixar de brincar implica em processos que podem interferir desde o desenvolvimento psicomotor, que a criança precisa se desenvolver ali, como do imaginário, dos jogos de papéis. Então a criança vai se acomodando naquele papel de espectador ou de querer também entrar nesse mundo, ganhar dinheiro, né? A exposição itinerante Adeus, Pátria e Família pretende abordar as dinâmicas durante o período da ditadura até aos dias de hoje, da luta das pessoas LGBT pelo reconhecimento dos seus direitos, da luta muito importante que existiu durante o período da ditadura contra a repressão, contra a perseguição e contra a institucionalização destas pessoas, mas também no período pós-25 de Abril de uma nova era de conquista de direitos e de reconhecimento da comunidade LGBT enquanto organização e enquanto comunidade. Em relação à sigla, durante muito tempo era LGBT e houve necessidade de acrescentar algo. Acrescentar o Q de queer e o I de intersexo. E isto porquê? E o A da sexual e o mais. No Brasil, por exemplo, já temos o A, o P, N, mais. Portanto, isto vai aumentando. Mas qual é a questão desta sigla e desta importância? Portanto, aquilo que não é escrito, não é dito, não é falado, não existe. E isto foi um desejo de afirmação das pessoas. Por exemplo, as lésbicas, os gays e os bissexuais estavam numa sigla durante muito tempo, porque também houve direitos que foram conquistados, etc. Mas tudo isso dizia respeito à orientação sexual. Hoje, ao colocarmos lá os queer, intersex, etc., nós já estamos preocupados também com a identidade sexual e de género. Se dissermos assim, mas então nunca mais acaba esta sigla. Chegará um momento em que a situação será demasiado conhecida de toda a gente e respeitada e, se calhar, pode ser utilizada uma outra expressão mais curta, não é? De pessoas que amam pessoas ou de pessoas, ponto.
Eu vivo em Portugal desde 1990. De lá para cá, nota-se uma diferença muito significativa relativamente até à comunicação desta temática em Portugal. Mas ainda há muito caminho a percorrer, naturalmente, e todos são importantes. Como dizia há pouco a doutora Margarida na sua intervenção aqui neste evento, a dor de uma mulher é a dor de todas. Então convém que nos juntemos para conseguirmos resolver aquilo que nos faz doer. Conhecer a história e conhecer o nosso passado é fundamental para percebermos como é que podemos atuar no presente. E então, esta exposição e este momento também de reflexão e este congresso também são um contributo fundamental para que a igualdade para todos exista de facto no papel, na lei, mas também exista na vida de todos os dias. Enquanto nós nos rirmos ou enquanto nós fizermos piadas sobre pessoas que são diferentes, enquanto isso acontecer, essas pessoas não se sentem bem. Eu não sou pela tolerância, sou pelo respeito. Porque considero que quando nós toleramos, às vezes dizemos, pronto, fica para aí que eu tolero, não é? É algum desrespeito. Eu julgo que o importante é respeitarmos a diferença. Voltamos ao Festival das Artes Quebra Jazz para escutar um coletivo que celebra alguns dos clássicos. Elas e o jazz são Joana Machado, Marta Hugon e Mariana Norton. A energia é contagiante e a cumplicidade e diversão estão sempre em palco. Somos muito cúmplices dentro e fora do palco e acho que isso foi É por isso que também já existimos desde 2017, não é? Que começámos o projeto. Cada uma traz um contributo muito específico para elas e o jazz. Cada uma de nós fez uma lista com os seus standards preferidos, ou aqueles que gostaria de ver apresentados neste projeto. E depois comparámos as listas, havia alguns em comum, depois outros que faziam sentido pela história que contam, e que são muito representativas de clichês, não é? Que são histórias de amor e de desamor e de alguma desvantagem feminina. E nós quisermos de alguma forma virar a premissa, não é? Portanto, quisemos fortalecer esse lado feminino. Por exemplo, há uma das canções que se chama Can't We Be Friends? E, portanto, nós inventámos um bocadinho de letra para que a coisa se virasse ao contrário. Pegámos neste repertório que nós todas conhecíamos e que cantámos na escola, fora da escola, ou seja, que é um bocadinho a casa dos músicos de jazz, e a Joana fez arranjos originais para as vozes, que colocam os temas num sítio um bocadinho diferente e que nós achámos que foi um bocadinho por aí que as pessoas se encantaram também com o projeto, não só por esta a química que nós temos as três, mas também por essa abordagem muito fresca a um território que nós sabemos que é muito revisitado. Love me or leave me, don't let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. That time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. Have it today and bring back tomorrow. No matter is your love, there's no love for nobody else. Para nós, que tínhamos cada uma o seu projeto musical muito distinto e já noutro território fora do jazz, foi muito bom poder voltar a casa, mas com uma nova abordagem. Sim.
E depois também há uma coisa que é importante acrescentar, que é, nós tínhamos uma ótica de espetáculo, que é uma palavra um bocadinho abominada no mundo do jazz, porque é improvisado e porque não se pode ensaiar o desconhecido e, enfim, todas essas ideias de que isto é tudo on the spot. E nós quisermos importar um conceito que é antiquíssimo, que é de ter um espetáculo que tem alguma encenação, que tem coisas que se repetem a cada atuação. E de facto os nossos músicos também fizeram um trabalho fantástico de acompanhamento das vozes, em que definiram o tipo de acompanhamento. Portanto, há coisas que estão definidas e que não são ao acaso nem só uma leitura da partitura. E portanto há uma preocupação estética também, e que enfim, vem desde sempre. As bandas da Ella Fitzgerald, da Sarah Vaughan, tinham um imenso ensaio, tinham roupas específicas, tinham uma certa coreografia de movimento. Sim, uma mise-en-scène que não era tão habitual, pelo menos Sim. no jazz em Portugal. Não, E que hoje em dia desapareceu quase totalmente. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good authors do, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today. When most guys today, the women rise today, I just tell a gigolo. I know that I'm bound to answer when you propose. Anything goes. Pois também é um exercício, porque cada uma de nós tinha carreira individual, não é? Uma coisa é liderar o palco e sim. outra coisa Uma aprendizagem incrível. é prescindir de um certo espaço, não é? De estrelato. Em prol do outro, ou seja... Muito salutar, uma experiência muito de grande. Sim. Eu acho uma aprendizagem muito... Foi incrível. Acho que traz-nos muitas coisas boas, depois até a título individual. Sim. Houve uma altura que a gente às vezes até estava numa altura que estávamos com muito trabalho, que depois era quase estranho estarmos sozinhas. Sim, eu tinha muitas saudades. Por acaso, assim, que sempre que tenho concertos sozinha, tipo, onde é que elas estão? Eles não me compreendem. Sim, porque nos defendemos umas nas outras, não é? Mas também temos de aprender o equilíbrio, não é? Porque não pode de repente uma... Pronto, temos de encontrar o equilíbrio entre as três para resultar e não sairmos do nosso papel de solistas e ser E às vezes também não é sempre fácil. That's why the lady is a child. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's so. Hey California, it's cold and it's down. That's why the lady is a child. Acho que é uma aprendizagem recente também, isto já foi uma coisa muito séria. Já foi. No início. Nós no início, Não, o os trabalho ataques de riso que nós tínhamos nos primeiros concertos. Mas isso foi completamente imprevisto. Trabalho super sério, Super sério, mas depois nós sim, tínhamos sim, uns sim. ataques de riso em meses de palco. preparação e depois lembro o nosso primeiro concerto foi À série no festival. a sim. sério, tivemos um momento daqueles que já aconteceu mais do que uma Mais vez. de uma vez. Mas De esses ataque de nervos riso também nos davam total, uns ataques sim. de riso, não conseguimos. Às É três da Joana contagioso. controlava-se mais, mas nós levávamos assim raspanetes da Joana. Mas sim, as três. Mas Ataques grandes de riso. momentos de pronto, Aquela que coisa, olhar, pronto, já foi. Agora já estamos mais. Crescemos, amadurecemos. It was just one of those nights
one of those fabulous flies, a trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town. Do ponto de vista vocal, houve a construção de um som, não é? Não é a mesma coisa ouvir-nos em 2017, 2018 e agora, porque houve um trabalho de entrosamento das vozes e isso é um trabalho que tem a ver com esta prática, com revisitar o palco muitas vezes e o repertório, e isso é muito interessante musicalmente. E temos uma química também, que é uma coisa que a gente sabe que nas relações é fundamental e que neste tipo também. Portanto, há uma química natural e que depois foi construído a outra parte, mas há uma fusão, efetivamente, no palco. As nossas vozes fundem-se. Mesmo sendo, como a Mariana disse, nós sendo três vozes distintas e três personalidades muito, muito distintas, mas de facto são aquelas coisas que acontecem que... Pronto. Just one of those things. Just one of those things. Terminamos esta edição, mas recordamos que pode acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais. Fica marcado o encontro já na próxima semana, aqui, na RTP2 e em simultâneo na RTP Play. Tenha uma boa semana.